Vamos continuar em espírito de oração, irmãos, agora abrindo as nossas Bíblias ou acessando-as no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 23. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você pode se colocar de pé mais uma vez? Depois poderá ficar à vontade por um período maior, enquanto nós meditarmos na palavra do Senhor, sob o tema que foi já identificado em nosso boletim semanal, memória que confirma a presença, assim como nós confirmamos através da celebração desse memorial. Lucas 22, 19 a 23 diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Podemos assentar, irmãos, que Deus nos abençoe com essa porção da sua palavra. Eu recebo frequentemente, pelo menos uma vez por semana, uma notificação de um dispositivo chamado OneDrive, que é uma ferramenta de armazenamento na nuvem para arquivos. Você tem várias extensões possíveis e pode escolher o que você faz subir para a nuvem, né? Essa é a linguagem de hoje. Subir para a nuvem não fica parecendo que é alguma coisa assim, como ir para o céu. Mas não, é para você armazenar lá. E eu, inclusive, autorizo que as fotos sejam depositadas ali. E o OneDrive manda uma notificação dizendo: uma lembrança para você. Aí manda lá, você clica, ele vai abrir uma foto. Normalmente, tem uma foto principal e é de um período, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E é interessante, meus amados irmãos, o poder que uma foto tem. Uma fotografia, ela tem a capacidade de levar você até aquele momento mesmo. E às vezes eu até me emociono, porque é alguma cena que envolve, por exemplo, uma pessoa que eu já não tenho mais privilégio de ter à disposição quando eu quiser, para ligar, para estar juntos ou passar férias, etc. Então a fotografia traz aquele momento e aquele momento é revivido de alguma forma, de um modo especial. Mas, meus irmãos, diante da celebração da ceia, nós temos à disposição da igreja um recurso poderosíssimo, muito mais do que o OneDrive, muito mais do que a fotografia, que é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus, para que a sua igreja pudesse manter viva a memória do seu sacrifício. Mas não apenas como uma recordação, mas como um compromisso renovado de viver as implicações daquele sacrifício. Providência de Deus para todos nós, um recurso que Ele coloca à nossa disposição e que, baseado nesse texto da Palavra de Deus, nós podemos meditar. Tem implicações sérias, como eu disse, mas um sentido teológico muito profundo e que é importante para cada um de nós, não só quando celebramos a ceia, mas sempre voltarmos ao Evangelho para rememorarmos as palavras de Jesus e também esse significado da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, nesse texto, Lucas capítulo 22, está na instituição da última ceia dentro da Páscoa judaica. Ele que celebrou a Páscoa durante os seus 3 anos de ministério, regularmente. Essa é a última vez que ele vai a Jerusalém, então, celebrar a Páscoa. E agora, dentro de uma refeição, ele inaugura outra, mas com um caráter simbólico. A Páscoa também era simbólica, mas esse com um novo significado.
E agora ele estabelece o que ele mesmo chamou de nova aliança. Guarde essa expressão, ela é muito preciosa. A nova aliança. E ele redefine, então, parte daqueles elementos que compunham a Páscoa. 2 deles. Um dos cálices, eram 4. O terceiro cálice, que era o cálice da redenção, ele associa com o seu sangue. E o pão que ele quebra para representar a comunhão. Era o pão também, que fazia parte da Páscoa desde a sua história. Mas agora passa a ter um novo significado. E ele redefine, apontando para si, como o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. As suas palavras agora estabelecem um novo paradigma. Vejam que lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, meus irmãos, já havia a indicação de que era necessário que, nessa celebração, o povo se lembrasse do sangue, o sangue do Cordeiro. Êxodo 24, 8 diz, então, tomou Moisés aquele sangue, o sangue do Cordeiro, e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança. Vejam mais uma vez a palavra aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então o sangue do Cordeiro era aspergido. Agora Jesus está dando um novo significado ao Cordeiro, que é ele, e ao seu sangue, sangue puro derramado para a remissão dos pecados de todo aquele que crê. Então o capítulo 22 de Lucas está nos apresentando a instituição deste memorial. E a memória aqui nesse capítulo e em todo o Evangelho é muito importante. Por isso nós temos enfatizado nesta reflexão o lugar que a memória deve ocupar em nossa vida cristã. A memória aqui, meus irmãos, ela se apresenta a nós dentro de um drama que Lucas muito habilidosamente, muito cuidadosamente introduz no contraste entre a aliança e a traição. Eu não sei se é porque eu sou dramático ou porque eu encontro o drama na literatura bíblica. Mas aqui há um drama e Lucas traz informações de tradições que ele teve acesso e que talvez os outros evangelistas não, ou que ele recuperou através de Paulo, de que Judas participou daquele memorial em sua instituição já depois de ter feito o acordo para a traição. Então, no momento da aliança sendo instituída, o traidor está ali. E Lucas faz isso diferente dos outros evangelistas, como quem queria enfatizar isso, esse contraste entre a aliança e a traição. Por isso a memória aqui, meus irmãos, é muito mais do que uma lembrança cognitiva, intelectual. A memória aqui é conhecer o passado para vivê-lo no presente, se preparando para o futuro. É tanto que a palavra aqui é do campo da medicina. E Lucas, nós sabemos, era médico. Então a palavra aqui é anamneses. E anamnese, nós sabemos, é aquela entrevista que o médico faz, não porque ele quer saber da sua vida, porque ele tem as redes sociais para isso, ele não precisa, ele pode acessar. Mas ele quer saber de você qual a sua queixa, qual a dor, qual é o histórico daquela enfermidade. Então ele faz uma anamnese. Mas ele não quer saber do passado apenas pelo passado. Ele quer saber porque ele fará uma intervenção, caso seja necessário. Ou intervenção medicamentosa, ou intervenção cirúrgica. Então, a anamnese é algo que eu faço buscando conhecimento do passado para uma intervenção no presente que tem uma implicação no futuro. Vejam que memória aqui não é qualquer coisa. Memória é viver essa história. É viver hoje, é atualizar essa memória. A memória aqui tem um sentido ativo, de reviver os atos salvíficos de Deus. Volte comigo a Êxodo. Êxodo, agora no capítulo 12, no versículo 14, no capítulo mesmo da instituição da Páscoa. Já naquele momento, na história do povo de Israel, deveria ser um memorial. É isso que o texto diz. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, meus irmãos, deveria mesmo ser um memorial para que o povo pudesse manter viva a memória da libertação,
A memória da intervenção de Deus na história. E como Deus uma vez entrou na história e não saiu mais dela. Porque Ele entrou para redimir a história e conduzir o seu povo para um relacionamento. Um relacionamento que Ele, Deus, sempre quis ter com o povo. Um relacionamento no nível de qualidade, de profundidade, que só Ele poderia promover. Então Deus conduz o povo para que essa memória fosse atualizada, para que essa memória fosse, na verdade, uma realidade espiritual. Veja os Salmos, capítulo 105, versículos 4 e 5. Veja se não é assim, ministro Éder, que Israel celebrava na presença do Senhor. A presença era vivida na liturgia, nos cânticos. Porque o enredo da salvação, porque essa história viva, alcançava também as novas gerações. Salmo 105, versículos 4 e 5. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Veja a relação entre memória e presença. Buscai a sua presença. E versículo 5 diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Então, a participação no memorial, seja na Páscoa, mas também agora, nessa nova Páscoa, na ceia do Senhor, nessa nova aliança, a memória não é uma simples lembrança. A memória é a participação na presença. Porque nós celebramos aqui hoje o Deus onipresente. E veja, meus irmãos, como é precioso para nós, a nossa identidade doutrinária, batista, nós afirmarmos sempre que o pão e o cálice são símbolos. Porque quando nós afirmamos que são símbolos, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, por isso que Ele não está aqui, mas Ele nos ordenou que celebrássemos até que Ele voltasse. Então Ele está vivo e voltará. Então nós celebramos a onipresença de Deus. Nós celebramos um Deus que se faz presente hoje. Qual é o tempo de Deus, se Ele é eterno? É hoje. O tempo de Deus agir, o tempo de Deus falar com você é hoje. Deus é sempre contemporâneo seu. Ele está sempre presente na sua vida. E Lucas, meus irmãos, como eu disse, é um escritor habilidoso e muito mais porque é inspirado pelo Espírito Santo. Ele deixa claro em todo o seu evangelho essa onipresença de Deus e como Jesus representa que esse tempo da graça chegou, que essa nova aliança se estabeleceu. Eu preciso, antes de avançar aí com você ainda no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus usa essa palavra hoje pela primeira vez, ela está nas primeiras palavras e nas últimas, como nós veremos, mas vejam só, 2 versículos. No capítulo 4, Jesus está em Nazaré e ele faz o seu primeiro discurso. E aqui a cena é mais ou menos a seguinte: o rabino, ele lia uma porção da Torá e ele agora fazia um comentário. E o comentário de Jesus é surpreendente, porque ele diz: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir, diz o versículo 21, capítulo 4, versículo 21. É isso que Jesus diz com relação a Isaías 61. É isso que Jesus diz com relação à libertação dos oprimidos, ao jubileu, estabelecido lá em Levítico, o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor. O que é que Jesus diz sobre isso? Hoje. Porque Ele está presente. Porque é possível viver hoje a graça de Deus. No final já do Evangelho, no capítulo seguinte, depois do que nós lemos, no versículo 43, nós não teríamos tempo para meditar nesse versículo, mas de novo a palavra hoje aparece. Capítulo 23, versículo 43 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é um hoje imanente, porque Deus vem, entra na história, Ele está presente, porque Ele chegou. É tempo da graça de Deus. Mas é um hoje transcendente também, porque não importa se a pessoa vai morrer minutos depois, porque continuará no hoje. Porque quem está na presença do Senhor está na presença daquele que veio até nós para nos resgatar e para estabelecer uma aliança, para estabelecer um relacionamento que só Ele poderia estabelecer para nós. Meus irmãos, a ordenança da ceia memorial não é apenas um ritual que nós repetimos porque faz parte da nossa tradição, porque os batistas fazem assim. E se você, por infelicidade, em algum momento já participou da ceia sem esse autoexame, sem esse exame da consciência, sem esse discernimento, você perdeu um grande privilégio, que é meditar um pouco mais, mergulhar um pouco mais no significado dessa presença de Deus na sua vida, mediada
por Jesus. A ordenança, então, da ceia memorial confirma a presença. Por isso nós estamos dizendo nessa reflexão que a memória confirma a presença de Deus em nossa vida. Nós já lemos aqui, neste culto, uma das leituras foi a promessa do Senhor Jesus, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na tradição cristã, há quem tenha dúvida de como Jesus cumpriu essa promessa. Há quem diga, por exemplo, numa tradição que é majoritária em nosso país, que ele cumpre a promessa de estar presente todos os dias, porque todos os dias é feita uma celebração semelhante a essa, e ele está presente. Ele está presente materialmente, fisicamente. Então ele cumpre a sua promessa de estar todos os dias, porque a igreja celebra todos os dias. Meus irmãos, mas à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina do Espírito Santo, que é Deus, e que foi enviado pelo Senhor Jesus para habitar em nós. É o próprio Deus onipresente que habita em nós. O Evangelho de João, depois você pode conferir, no capítulo 14, o Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos, abandonados. Mas ele voltaria. E ele voltaria não para estar entre os discípulos, entre a igreja, mas dentro deles. Ele estará em vós, é o que diz Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. E depois ele diz que ele viria com o Pai para fazer morada em nós. Por isso, a celebração da ceia do Senhor é um memorial que confirma a presença de Cristo em nós pelo poder do seu Santo Espírito. E nós queremos meditar sobre isso, sobre essa memória que confirma a presença. E agora voltamos para o drama desse texto, onde estão presentes a aliança e a traição. E por que, meus irmãos, nós então entendemos pela palavra de Deus que foi necessário que Deus providenciasse assim, que fosse assim o memorial, a ceia do Senhor, que fosse assim a igreja reunida, trazendo à memória de maneira viva o agir de Deus, o tempo da graça de Deus. Porque o Senhor Jesus sabia, sendo Deus, que nós, por nossa natureza carnal, pecaminosa, ao participarmos deste memorial, mas ao vivermos a vida cristã, porque este banquete se estende por todos os dias e por todos os momentos, ele sabia que nós não resistiríamos à nossa carne. Ele sabia que nós sucumbiríamos diante do nosso pecado. Então ele garantiu a sua presença em nossa vida e na vida da igreja. Era necessário, meus irmãos. E o motivo é muito simples. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23. Por causa da nossa natureza pecaminosa, ele precisava estar presente. Veja que, segundo Lucas, na organização que ele fez das memórias deste momento, ele coloca Judas participando da ceia depois de haver feito o acordo pela traição de Jesus. Veja comigo os versículos 1 em diante. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes, versículo 2, e os escribas, em como tirar a vida de Jesus. Porque temiam o povo. Mais de 100.000 pessoas em Jerusalém naquele momento. Qualquer ato falho poderia causar uma desordem e Roma poderia responder violentamente. Tudo tinha que ser muito bem planejado. Os sacerdotes então estão buscando alguém que pudesse facilitar as coisas. O versículo 3 diz que Satanás age, entrando em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, a atitude dele e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Ele já havia determinado em seu coração, ele já havia decidido, muito embora pela sua soberania Deus já houvesse determinado que um deles trairia. O versículo 4, então, diz que ele já havia decidido entregar Jesus, e o 5 diz que, então, eles se alegraram e combinaram lhe dar dinheiro. E o versículo 6 encerra essa parte da perícope dizendo: Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe entregar sem tumulto. Por que Judas foi participar da celebração do memorial? Por
Por quê? Ele foi primeiro para se esconder. Porque agora que ele já havia decidido entregar Jesus, agora que ele já havia apresentado o plano, ele precisava estar muito seguro de que nenhuma palavra e nenhum ato seria em falso. Qual o melhor lugar para um traidor se esconder? Você tem alguma sugestão? Ao lado da pessoa traída. Qual é o melhor lugar para alguém que abusa do outro? Está ao lado da pessoa abusada. Qual é o melhor lugar? Judas então escolhe estar na presença de Jesus, do Deus onipresente, que está instituindo um novo tipo de relacionamento com o ser humano, mas ele está lá se escondendo, porque ali seria o lugar apropriado para que ele então executasse o seu plano. Mas Lucas, meus irmãos, mostra mais. O drama é muito mais intenso. Porque quando Jesus avisa, quando ele denuncia, quando ele declara, versículo 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, cumprir a vontade do Pai. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. O que acontece com os apóstolos? Eles ficam em dúvida. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então os apóstolos estão participando ali daquela memória na presença. Mas como é que eles estão ali? Eles estão em dúvida para saber quem entregaria, porque poderia ser qualquer um deles. O texto diz, meus irmãos, no versículo 21, todavia a mão do traidor está comigo à mesa. E isso, na cultura do Antigo Oriente Próximo, significava comunhão íntima, porque ninguém põe a mão na mesa, no prato de alguém, se não tiver íntima comunhão. Todos eles desfrutavam da parte de Jesus desse acesso, dessa liberdade. Mas inclusive os apóstolos estavam em dúvida. Os versículos seguintes, que já abrem um outro tema, mas é muito importante para nós ainda ficarmos por algum instante aqui. Veja que o versículo 24, assim que termina o memorial, vocês vejam a qualidade da vida espiritual desses apóstolos. Vocês vejam o que a carne é capaz de fazer conosco. Eles estão diante do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Eles estão diante daquele que veio inaugurar uma nova aliança. Eles estão diante daquele que veio entregar o seu próprio sangue. E eles estão com as mãos sujas de sangue, um deles especialmente, mas todos os outros suspeitos. E depois eles entram numa discussão sobre a sucessão ministerial, a sucessão real. Veja o que o versículo 24 diz. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eles estão disputando quem será o sucessor, quem vai ter poder nesse reino. Eles estão interessados em influência. O que é isso, meus irmãos? Nada diferente do que acontece com você e comigo. É a carne, é a natureza pecaminosa. Por isso é necessária a presença, por isso uma lembrança intelectual não seria suficiente. Isso aqui é símbolo. Mas se não fosse a presença real de Jesus através do seu Espírito, o que seria de nós, meus irmãos? O que seríamos de nós? O que seria da igreja do Senhor? Nós poderíamos aqui continuar no versículo 26, porque, eu digo aos irmãos, o drama continua se intensificando. Porque cada palavra de Jesus é especial. Versículo 26 diz assim, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor. Não sois assim como quem? Como o versículo 25 diz, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Tem um detalhe da cultura aqui que não pode passar desapercebido de nós. Porque os reis da antiguidade se consideravam deuses. E aqui eu não tenho dúvida de que o texto está nos dizendo também que se dependesse de nós, da nossa carne, do nosso pecado, nós seríamos os nossos próprios deuses e dominaríamos mesmo. Veja a extensão do nosso pecado até onde ele pode nos levar. Ah, meus irmãos, não é uma simples lembrança. É um memorial que torna viva a presença de Jesus, que nós acessamos pela nossa fé, porque nós cremos que de modo sobrenatural o Espírito Santo se une ao nosso espírito, e é Ele que nos sustenta para não cairmos. Porque se dependesse de nós,
Qual lugar você imagina que nós usaríamos para nos esconder? Qual lugar ideal? A religião. A religião. O ministério pastoral. É claro. O lugar de destaque, de liderança. Porque afastaria qualquer suspeita. Ninguém saberia. Se fosse lançada a questão, um ficaria olhando para o outro dizendo: mas quem é? Quem? Eu, você, todos nós. Nós corremos o risco, meus irmãos, de transformarmos a memória do sacrifício de Jesus em uma religião. Uma religião que não incomoda o nosso pecado. Uma religião que não nos confronta com a nossa carne. E então, esse memorial não cumpriria o seu objetivo, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é assim que nós somos revelados, é assim que a nossa necessidade é exposta nas Escrituras. A simples lembrança da presença de Jesus em uma cerimônia não seria suficiente para manter a nossa comunhão, nem uns com os outros, nem com o próprio Senhor. Mas cabe uma pergunta aqui, meus irmãos: como é que nós traímos? Como é que nós traímos a Jesus? Certa vez um irmão, não sabendo, obviamente, me deixou triste. Ele também nunca vai saber, porque eu não vou dizer a ele, mas só uma expressão que ele usou, depois que nós estávamos numa conversa livre sobre amenidades, mas nos referíamos a sonegação de impostos ou Receita Federal, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que a gente conversa quando chega março, abril, assim. E aí a conversa rendeu e ele disse assim: pastor, porque o mundo lá fora é diferente. O mundo lá fora é diferente. Ele não sabe o quanto me deixou triste. Porque dentro da visão, da presença, a presença que não está só no memorial, não existe o mundo lá fora. De quem é o mundo, meus irmãos? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. A presença de Jesus não se limita a um ritual. Ele está presente em todo lugar. E a sua presença é real. Então não existe o mundo lá fora. Isso seria trair ao Senhor Jesus. Nós devemos perguntar em que outras situações nós poderíamos nos colocar como traidores do Senhor. Meus irmãos, mas nós precisamos, antes de encerrarmos, lembrar que esse memorial não é para celebrarmos a presença real de Jesus, apenas como denúncia de que nós não resistiríamos, de que não suportaríamos, de que o nosso pecado destruiria tudo. Isso também é verdade. Mas é verdade também, segundo as Escrituras, que esse é um privilégio de desfrutarmos da graça que representa esse memorial. A graça do Senhor Jesus, meus irmãos, que está nessa palavra que eu destaquei. Porque os irmãos lembram? Eu disse que aqui tem um drama entre a aliança e a traição. A traição denunciando o nosso pecado, a nossa carne, mas a aliança representando o que só Deus poderia fazer, e Ele fez em Cristo Jesus. E nós devemos sair daqui nessa noite celebrando com alegria esta aliança. A palavra aliança aqui pode ser traduzida como testamento. Por que pode ser traduzida como testamento? Porque tem a ver com um acordo que é unilateral. É da parte de Deus apenas. As alianças comuns no tempo da escrita do Novo Testamento eram acordos bilaterais em pé de igualdade, onde duas pessoas estabeleciam as regras e ambas poderiam quebrar essas regras ou reformar aquela aliança. Mas a palavra é usada aqui no outro sentido, no sentido de um testamento, um tipo de aliança especial, um tipo de aliança estabelecida pelo próprio Deus. E Deus estabeleceu uma aliança perfeita. Essa aliança que Jesus se refere aqui, a nova aliança, é nova por isso, porque é mediada no sacrifício de Jesus, sem levar em conta o nosso mérito. Por isso, Deus se responsabiliza em sustentar esse relacionamento. Por que o relacionamento com Deus vai continuar? Porque depende dele exclusivamente. E nós respondemos a essa graça com o nosso compromisso, com o nosso fervor, com a nossa dedicação, inclusive na obediência em participar da ceia do Senhor. Mas, meus irmãos, nós devemos fazer isso de modo consciente. Devemos celebrar essa presença da graça de Deus em nós, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira viva.
numa memória que nos leva a atualizar esses feitos de Deus. Deus está presente conosco. Na sequência aqui, meus irmãos, nós temos o Getsemane, o momento da decisão. Nós temos o Calvário, o momento da entrega da sua vida em sacrifício ao Senhor. A graça de Deus que vai suprir você de todos os recursos que você precisar para que isso seja possível. Eu me lembro, não aqui, mas em outra cidade, num outro tempo, de um irmão que, ao encerrarmos a ceia, ele me cumprimentou e disse: ó, pastor, estou levando aqui o meu cálice, porque esse cálice eu coloco no painel do caminhão. E aí ele, como motorista, viajava o Brasil inteiro, e a cada mês ele fazia questão de estar presente naquela cidade para pegar um novo cálice e então colocar no painel do caminhão. Porque durante aquele mês ele dizia: pastor, eu viajo por muitos lugares desse país e o senhor não sabe o quanto eu sou tentado, são muitas provações. Então, quando eu olho para aquele cálice, eu me lembro que Deus tem uma aliança comigo, eu me lembro que Deus está presente na minha vida. Então, Mas, meus irmãos, a pergunta que não deu para fazer aquele irmão naquele momento ali, na despedida do culto, é uma pergunta que nós podemos fazer: será que nós precisamos mesmo levar um cálice desse e colocar na prateleira, em cima da geladeira, ou então na escrivaninha, ou em algum lugar? Você precisa levar na sua bolsa? Você precisa de algum elemento físico que possa reduzir a si a graça de Deus? Não, porque você tem o Espírito Santo de Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, presente na sua vida. E basta você clamar, basta você pedir por socorro, basta você pedir uma palavra, pedir sabedoria, pedir amor, pedir perdão, e Ele oferece a você. Porque o próprio Filho de Deus se ofereceu em sacrifício. Então nós temos acesso, meus irmãos, a uma aliança que é inquebrável, a uma aliança que é eterna, porque é garantida pelo próprio Deus. Se alegre com essa aliança. Revise se você tem traído. Revise como está a sua mão na mesa. Mas, sobretudo, saia daqui nessa noite com a alegria do Espírito Santo de Deus, porque Deus fez algo por você que você jamais poderia fazer. Se alegre com isso. Deus veio para estar presente na sua vida. Você pode não ter nada, mas tem a presença de Deus. O salmista disse isso: eu tenho o Senhor e nada me faltará, porque eu tenho o Senhor. Você tem a presença do Deus vivo e verdadeiro todos os dias, momento a momento na sua vida. Que este seja, meus irmãos, o nosso espírito ao participarmos da ceia do Senhor. Que essa seja a nossa atitude. Que possamos, por um lado, revisar se temos traído ao Senhor Jesus, mas nos alegrar com o fato de que Ele veio para estar presente em nós, na sua igreja, mas com a promessa de que Ele voltará. Amém? Ele voltará. Ele disse que nós deveríamos celebrar esse memorial da sua morte até que Ele venha. Louvado seja o nosso Deus.